Olá, amigos e amados irmãos, dando continuação ao nosso livro de Juízes, dando início a mais uma leitura diária. Vamos estar lendo hoje, continuando na leitura diária do livro de Juízes, capítulo 16, 17 e 18. Amém, queridos irmãos? Sansão em Gaza. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relação com ela. E o povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar amanhecer e então nós o matamos. Na verdade, eles queriam fazer uma emboscada com Sansão, né, irmão? Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite, e depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as traças. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebron. Sansão e Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, daquela cidade, que morava no vale de Sorek. Então, os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, e eles disseram assim para ela: dê um jeito em Sansão. Eles falaram para ela: dê um jeito em Sansão em contar a você porque ele tem tanta força, porque ele é tão forte, e como é que poderíamos dominar e amarrar e deixar sem defesa. Eles disseram para a mulher, para ela descobrir qual que era onde estava a força dele. Se você fizer isso, cada um de nós lhe daremos 1.100 barras de prata. Irmãos, na verdade, eles queriam comprar, né, o segredo de Sansão dela, né? Eles iludiram Dalila, na verdade, né? Então Dalila pediu a Sansão: por favor, Sansão, me conte o segredo da sua força. E se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? Então Sansão respondeu para ela: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas e que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando em outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E eles arrebentou as cordas de arco como se fosse um fio de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Ela falando para ele, porque na verdade ele tinha mentido, né, irmão? Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você? Sansão então respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Ele falou para ela. Aí Dalila pegou a corda nova, amarrou os braços dele e depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E os homens estavam novamente escondidos num quarto ao lado. Mas então Sansão arrebentou de volta as cordas como se fosse um fio de linho. E Dalila disse: você continua mentindo para mim, Sansão. Me diga, como é que alguém pode amarrar você? E ele então respondeu para ela de volta: se você untar 7 tranças do meu cabelo e prender com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e estarei como qualquer um de vocês, qualquer um homem. Só você me prender o meu cabelo. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou então 7 tranças dele, teou e prendeu com um prego grande de madeira e depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele levantou, arrancou os pregos e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes, Sansão. Até agora não me contou de onde vem a tua força? E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Ela insistiu, né, irmão? Foi insistindo. É uma coisa maligna. Sansão ficou tão cansado com tanta insistência dela que já não aguentava mais tanta insistência dela. E acabou lhe contando a verdade. Ó, Dalila, assim, ó. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu.
desde que eu nasci. Se o meu cabelo for cortado, eu perderei as minhas forças. Ficarei tão fraco e serei como qualquer homem, sem força nenhuma. Aí, quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, na verdade ela sentiu, né, irmão? Mulher, ela tem o sexto sentido, tá, irmão? A mulher tem mesmo, querido, tá? A mulher tem o sexto sentido. A mulher, quando ela fala, meu Deus. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem, ela falou, voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Na verdade, eles também não estavam nem acreditando quase nela, né, irmão? Porque 3 insistências na quarta. Então, eles vieram e trouxeram dinheiro a ela. E ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou o homem e lhe cortou 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido sua força e ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou, e me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Os filisteus pegaram, torturaram, furaram os seus olhos. Olha só, irmão, o que fizeram com ele. Então, os filisteus furaram os seus olhos. Então levaram ele para Gaza, prenderam numa corrente de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas seu cabelo começou a crescer. Na verdade, ele ficou como uma pessoa normal, né, irmão? Sem as forças. Daí no 23 diz assim, a morte de Sansão. Mas eles colocaram ele para trabalhar no mundo. O cabelo dele começou a crescer de volta. Aí os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles então cantavam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Eles estavam felizes, né, irmão? Porque tinham pegado Sansão. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores a Deus de Dagon, a um Deus pagão, né, irmão? Assim, Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruiu a nossa terra e matava muitos dos nossos. Eles se alegrando, né, irmão, na derrota do Sansão, né? Na verdade, eles armaram isso tudo e começaram a festejar, né? Na derrota de Sansão. E no meio daquela alegria disseram, chame Sansão para ele nos divertir, para fazer de bobo, né, irmão, ele, né? Trouxeram então Sansão ali no meio da festa dele, fora da cadeia, e se divertiram à custa dele. Depois colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão. Deixe-me tocar nas colunas. Na verdade, o cabelo de Sansão, durante o tempo ali que ele estava trabalhando, ali que ele estava seu cabelo, o cabelo de Sansão começou a crescer de volta. Daí, né, levaram ele lá para poder fazer de palhaço, né? Só que daí ele pediu para um dos rapazes ali, um ajudante, levar ele até se encostar na coluna do templo ali, né? Onde eles estavam festejando ali. Trouxeram Sansão para fora da cadeia, se vestiram a custa dele, e depois colocaram entre ele colunas do templo, ali para ele se encostar. Então Sansão pediu para um dos rapazes que guiasse ele pela mão, porque ele tinha furado os olhos dele, né, irmão? Não tinha como ele achar onde estavam os pilares do templo. Daí pediu para esse rapaz levar ele até ali. Deixe-me tocar nas colunas que sustentavam o templo para que eu possa me encostar nelas. A coluna que sustentava toda a casa deles, né, irmão? É o templo deles lá. O templo estava cheio de homens, e mulheres, homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá, e havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Na verdade, ele estava sendo um bobo da corte, né, irmão? Estava sendo um bobo da corte no meio da festa deles, né? E Sansão orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor meu Deus, peço que lembre de mim, por favor, dá-me de volta a força para, desta vez, deixa que eu dê só uma vez, deixa-me de uma só vez que eu me vingue desse filisteu por ter furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e jogou todo o seu peso contra ela, e gritou,
que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força ao templo e caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo e eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Etaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Foi uma grande derrota, né, irmãos? Sansão acabou com todos eles. Continuando a leitura, irmãos, capítulo 17. Mica e seus ídolos. E havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aqueles suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu vi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. E a sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. E ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado a prata. Por isso, eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. E ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela e fez outros ídolos. E também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ver o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queriam. Na verdade, cada um fazia o que queria, né, irmãos? Então, naquela época, eles faziam ídolo e adoravam os ídolos. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá, e ele era um levita. Sempre o Senhor guia alguém, né? Leva alguém para poder. E esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de quem? De Mica. E Mica lhe perguntou, né? Mica perguntou para esse levita viajante: de onde você vem? A Mica perguntou. E o moço levita respondeu para ele: sou levita, eu venho de Belém, da região de Judá, estou à procura de um lugar para morar. Olha como Deus trabalha, irmão. Fique comigo, disse Mica. Fique comigo. Na verdade, ele convidou ele para se hospedar na casa dele, né? Mas tudo tem uma direção de Deus. Né? E fica comigo, Mica disse. Seja meu conselheiro e sacerdote, e lhe darei 10 barras de prata por ano, e roupas e comida. Então o jovem levita concordou com aquilo, como ficar comigo, então, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o acolheu para ser sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Continuando a leitura, irmãos, agora vamos para o capítulo 18. Último capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava à procura de terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que havia de ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido. Na verdade, a tribo de Dan foi a última tribo, tá, irmão, a receber a parte da terra deles, a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados da cidade de Zorá e Etaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estava lá, perceberam, pelo jeito do jovem, o levita, fazer que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? E o jovem respondeu para ele: eu fiz um trato com Mica,
Ele me paga para ser um sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunte a Deus se nós seríamos bem-sucedidos na nossa viagem. E o sacerdote então respondeu: não se preocupe, o Senhor Deus estará com você nesta viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Lais. Chegando lá na cidade, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios, e eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto, e eles responderam: vamos atacar, olha só, vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tome a terra. Lá vocês vão ver o que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que preciso. E Deus está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Urá e Etaal, prontos para a luta, e subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá, e por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan, de Efraim. Campo de Dan. Dali foram para a região de Efraim. Dali eles saíram e foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram na casa de Mica. Na verdade, eles voltaram, né, mano? Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de lá disseram aos seus companheiros: vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira, folheado a prata? Há também ídolos e uma roupa de sacerdotes? O que vocês acham que devemos fazer? Olha só, irmão. Estão pagando o bem com o mal. Na casa de Mica tinha o sacerdote, o levita. Eles pediram para o sacerdote levita se eles iam se dar bem naquela terra. Pediram para que ele falasse com Deus. Eles falaram. Só que, olha só, eles voltaram de volta, né, se deram bem, voltaram e descobriram que na casa de Mica tinha aqueles ídolos de prata. E olha só o que eles planejaram fazer. Você sabia que na casa há um ídolo de madeira folhado de prata? E há também outros ídolos em uma roupa de sacerdote? O que você acha que nós devemos fazer? Os 5 homens planejando, irmão. Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folhado, a prata, e os outros ídolos e a roupa do sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou para ele, o sacerdote perguntou, deixa eu ver aqui, irmão. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? O sacerdote perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: fique quieto, não diga nada. Olha só, irmão, os mesmos que foram pedir para o sacerdote o conselho lá atrás, que se eles iam se dar bem naquela terra. Fique quieto, não diga nada, venha com a gente e seja nosso sacerdote. Eu, conselheiro, você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser o sacerdote de apenas de uma família? Olha, estão querendo pegar o levita, o sacerdote lá de Mica. O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes os ouviram os gritos dos que vinham atrás deles. Deram meia volta e perguntaram a Mica: o que há? Para que toda essa gente? E ele então respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os meus deuses que eu fiz, o meu sacerdote, e foram embora. O que foi que sobrou de mim? E os homens de Dan disseram: é melhor você não falar nada,
porque esses homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morrerão. Ameaçaram, na verdade, Mica, né? Morreriam. Depois disseram: Isso os homens de Dan partiram. Mica viu eles eram muito fortes, então voltou para sua casa. E os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote e foram e atacaram Lais, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores, queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Lais ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale de perto de Bet-Raab, tribo de Dan, construído de novo Lais, e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era a tribo do filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram ídolos para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi o sacerdote da tribo de Dan. Ele e seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Olha só, irmãos, roubaram e ficaram com tudo que eles tinham, né, queridos? Aqui, irmãos, chegamos ao final de mais essa leitura diária. Que Deus abençoe a cada um de vocês por essa história, por essa leitura de hoje. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima leitura. Deus abençoe.